e como pode aí te ajudar a resolver o problema do cliente, você sabendo estudar eletrônica, mas aplicada ao reparo do smartphone. Não aquele conhecimento que a gente chama de obesidade intelectual, não é? Que você... Se você é técnico e quer faturar com reparo de placas, esse vídeo é para você. Eu quero começar explicando uma diferença que pouca gente identifica. Existe uma pequena diferença entre estudar e aprender. Estudar é o ato de dedicar o seu tempo e esforço para adquirir conhecimento e compreender um determinado assunto. E isso geralmente vai fazer com que, né, envolva a leitura, a pesquisa, assistir vídeos, palestras, praticar exercícios relacionados ao tema em questão. E quando relacionamos o que eu disse com reparo de placas, equivale, por exemplo, a estudar os fundamentos da eletrônica. Já aprender é o processo de, além de aprender, incorporar aquele conhecimento e as habilidades, né, as suas habilidades na sua vida diariamente. Então, todo dia você tem que aplicar aquilo, meio que diariamente, todo dia, né? Todo dia vai aplicando, teoria e prática, e tendo essa capacidade de aplicar o que você estudou na sua vida real. Então, se você estudou sobre microsoldagem, você vai aplicar remalho. Se você estudou sobre malhas de baixa resistência, você vai lá, tem que usar o multímetro, procurar uma placa que tenha malha de baixa resistência. Então, seria aí como você estudar a eletrônica e entender como aquilo que você estudou influencia no seu diagnóstico. E como pode aí te ajudar a resolver o problema do cliente, você sabendo estudar eletrônica, mas aplicada ao reparo do smartphone. Não aquele conhecimento que a gente chama de obesidade intelectual, não é? Que você quer aprender tudo, quer aprender curva característica do capacitor, você quer saber o nome da malha toda, você quer saber... Mais o que, Maurício, que a gente pode saber aí? Termo bonito da eletrônica aí, que não serve para nada para gente. O que a gente pode falar aí? Os meninos vêm aqui, mas tem muita coisa que entra na nossa cabeça, a gente quer aplicar aquilo porque viu uma pessoa falando muito bonito, né? E aquilo ali acaba não resolvendo o problema do cliente. Quando você aplica, você pega a parte teórica, pega a parte prática e aplica de maneira moderada, com conteúdo, não é? E conhecimento que vai realmente ser utilizado no dia a dia, você vai conseguir avançar. Falo isso, né, no exemplo dos testes dos bugs aqui, dos bugs do PMIC de RF. Né? Com uma medição aqui, a gente consegue validar o funcionamento do PMIC de RF. E quem está falando isso não é o professor Vinícius. Quem está falando isso é o datasheet do componente, é a folha de dados do componente, é o fabricante que está falando ali que ele tem aquela validação após uma sequência de alimentação, né, quando o PMIC é startado e inicializado. E isso, né, não gera aquele conhecimento, aquele conteúdo de morbidade, do cara se panturrar daquele conhecimento, de ter que montar um monte de gambiarra, um monte de circuito, o cara começa a ficar doido, porque é muita coisa para o cara raciocinar. Então a gente tem que ser também conciso no conhecimento, a gente tem conhecimento conciso, não é? Um conhecimento científico que valide aquilo que a gente está falando, eu não tirei debaixo do sovaco, existem técnicas, quando a gente trabalha na eletrônica, né? E estuda diversas coisas, né? Quando a gente é professor e não está professor, a gente busca o fundamento teórico, o fundamento científico das coisas. E a gente consegue validar de uma maneira mais tranquila para os nossos alunos, né? E para o nosso cotidiano. Então, não se fixar com querendo decorar todos os nomes das malhas, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Tomar muito cuidado com esses conteúdos que a gente busca aí na internet. Ontem num grupo nosso de suporte, um aluno, por querer ajudar o próximo, querer somar com o próximo, colocou uma lista de abreviaturas de reparo de placas. E lá tinha, né, por exemplo, uma nomenclatura chamada FB, né, que não tinha nada a ver com feedback. O FB aí, em placa, né, em determinadas malhas, considerado como feedback, é uma malha de retorno. E lá estava algo totalmente diferente, não tinha nada a ver com malha de feedback, não tinha nada a ver
com malha, hora tinha o CI escrito com unidade U, outra hora estava válvula. Eu não tenho válvula em placa de smartphone. Né? Então, isso confunde muito com essa obesidade intelectual. Bom, deixa eu ver a galera falando aqui. Boa noite, professor. Sempre na expectativa do 10K. Isso é muito bom, né? Com o método correto, você consegue aí alcançar R$10 mil ou mais com reparo de placas. Deixa eu ver aqui. Por que não coloca o que estudou na prática? Não é? É justamente, não é? A prática e a teoria andam em conjunto. Não é? O Agnaldo Freitas falando aqui, boa noite. Chegou Hollywood, ó. Hollywood Céu. Um abraço, meus amigos. Boa noite, se estiver aí. Boa noite a todos. Então, pessoal, justamente, não é? Você tem que aplicar o que você aprendeu ali na teoria e na prática para resolver, na verdade, não é? Os problemas dos seus clientes. Basta você ter um conhecimento, eu vou ter um conhecimento de técnico em eletrônica, que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas na verdade aquilo não se aplica ao reparo de placas, não se aplica na resolução do problema do seu cliente. Né? E o que mais acontece dentro da especialização no reparo de placas é justamente o técnico estudar a matéria e não aprender de fato. Ele não consegue transferir o que ele estudou para o seu dia a dia na bancada. E muitas vezes ele pensa, por essa razão, que ele não é capaz e que falta alguma habilidade. E que outros técnicos, né, eles têm a mágica de aprender. Que outros técnicos eles conseguem, né, essa magia que somente outros técnicos sabem, né? E que ele não foi abençoado justamente com aquele dom divino. E quando simplesmente ele está estudando justamente errado. Mas, professor, qual é a forma correta de se estudar? Estudar não adianta eu falar para você aí o que eu devo fazer, né? O que te impede de aprender de verdade a reparar placas, meu pequeno gafanhoto, não é o fato de estudar, e sim a forma como você anda buscando essa informação. Quando ficamos adultos, acabamos esquecendo das coisas básicas. Só que, muitas vezes, a resposta está justamente nessas coisas mais simples da vida. Um exemplo, não é? A gente brinca, né, que tem a maldição do técnico avançado, que quanto mais o cara estuda, mais evolui. Quando o cara chega no nível de CPU, 70% dos reparos para ele passa a ser CPU. Não é, Maurício? Pode ser um dock de carga, pode ser um periférico. E a gente ali aí está mostrando hot na ferramenta, mandando fazer rebalho na CPU. Não é? E nós não testamos o básico, que é o periférico. Ou seja, ou bateria de má qualidade, pode aí nos dar, justamente como a gente estuda muito, se baseia também em ferramentas de terceiro para buscar conhecimento, a gente está justamente estudando errado. Então, peca-se, não é, do feijão com arroz, do básico, que seria aí o periférico. Tá aqui o aparelho? Tá ligado ali ainda? Ali? Não, já está aqui na cidade, tá embalado. Já está embalado, já está guardado. Ele ficou aí, estava reiniciando, né, estava reiniciando a cada 5 minutos, né, com um diagnóstico de hot CPU, e ali foi periférico a falha. A falha estava em periférico e em uma bateria de qualidade. Então, o que já levaria os técnicos a fazer o quê? Fazer o rebale na bendita CPU. Então, o que a gente faz? Né? A gente tem que aí observar as crianças. Né? Quando somos bebês, nós não sabemos andar. Né? E, para falar a verdade, o bebê nem consegue ficar de frente. Né? Então, ele consegue se virar e daí ele engatinha e depois, de repente, ele começa a se apoiar dos móveis para ficar de pé. Então, ele começa aí a ficar o quê? Se apoiando, solta-se aos poucos, ele vai devagarinho se soltando e ele começa a dar logo os seus primeiros passos. E o que acontece? Ele cai. Né? E é normal da gente acontecer isso a gente. O ensinamento, né? O aprendizado é esse. A gente aprende, começa devagar, errando. Né? Eu sempre falo que é errando que se aprende, né? E a gente vai tentando de novo, vai tentando como se fosse a criança. Né? Ele caiu, o que ele vai fazer? Ele vai desistir porque caiu? Né? A gente vai desistir porque a gente pegou uma primeira placa e não conseguiu reparar, não conseguiu fazer o primeiro rebale, não conseguiu fazer a primeira medição, não conseguiu achar o primeiro curto. Não, né? Temos que fazer o quê? Igual aos bebês, igual às crianças, né? Levantar, tentar de novo e de novo até conseguir se manter de pé. É a mesma coisa, né? Nós temos que tentar e principalmente a parte prática.
eu não sou capaz, eu não tenho dom, né? Eu não tenho a magia, eu não tenho idade, né? Sou frustrado porque a minha coordenação motora é muito ruim. E a coordenação motora é uma habilidade que você consegue treinar. Você tem técnica para poder firmar a sua mão, né? Quanto mais você vai trabalhando com a pinça ali, melhor vai ficar a sua coordenação motora. Então, é importantíssimo você nunca desistir e sempre persistir.